Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclean e Unisanta. Olá, sejam todos bem-vindos aqui à estreia do programa Sempre Saúde, pela sua Santa Cecília TV. Eu sou Carlos Eduardo, sou profissional da área há 32 anos e antes de começar a bater esse papo com vocês, eu queria fazer dois agradecimentos importantes a todos os funcionários, colaboradores da Santa Cecília TV e a minha querida família Teixeira, que a cada ano me dá um presente novo. O ano passado foi ser chamado para ser o coordenador do curso de biomedicina aqui da casa e agora mais um desafio, ter um programa falando justamente de saúde, né? A nossa intenção é estar trazendo profissionais que atuam na área da saúde e, além disso, trazer pessoas que enfrentaram alguma dificuldade na sua vida ou na sua saúde e hoje estão aqui para poder contar a sua vitória. Para o lançamento desse programa, eu fiquei pensando em quem trazer. Então, fiquei pensando, não precisei pensar muito, não. Na verdade, essa pessoa que está aqui comigo hoje, ela me entrevistou várias vezes, né? Ela sempre esteve do lado a que faz a pergunta. E eu queria ver muito ela contando a história dela. Ela é diretora de jornalismo aqui da casa. Eu falo que ela é a nossa medalha de brilhante, porque ela conduz um programa falando 6 horas sem ter nenhum papel na mão. Acima de tudo, ela é minha amigona, amo ela bastantão, vou falar assim porque é o jeito que eu falo com ela. A minha querida Nathalie Nanini, muito obrigado pelo apoio, obrigado por você estar do meu lado vários dias e hoje, né? Sem dúvida. Não me estreia, afinal de contas eu sou um cara que faço exame, né? E eu estou aqui tomando um papel de entrevistador. Me ajuda, pelo amor de Deus, Nathalie. Olha, não vou precisar te ajudar. Primeiro, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de promover saúde, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas se tem algo que esse país carece é de educação e de saúde. Quando a gente tiver um investimento sério nessas duas áreas, a gente vai ter gastos em todos os níveis muito menores. Sim, com certeza. Então, falar sobre saúde é falar sobre vida, né? Então, parabéns. Eu desejo vida longa ao programa. Para mim é uma honra estar nesse programa de estreia. Eu te confesso que eu gosto muito mais de estar do lado... Você já falou. Né? De ser entrevistadora do que de ser entrevistada. Mas, dentro do propósito do programa, eu não poderia deixar de aceitar o convite, porque tem muito a ver com o meu propósito também de vida, né? Especialmente depois que eu venci um câncer. Né? Nós estamos em outubro, é um mês que se lembra muito a questão do Outubro Rosa, né? Da detecção precoce do câncer de mama. Eu não tive câncer de mama, mas eu tive câncer de colo de útero, um câncer de colo de útero muito diferente, né? O câncer de mama é o primeiro que mais mata mulheres, né? E o câncer de colo de útero é o terceiro que mais mata mulheres, né? E quando eu tive a doença, eu fui estudar um pouquinho sobre a doença. E diferente do câncer de mama, onde não existe diagnóstico precoce, sim detecção precoce, o câncer de colo de útero, ele tem diagnóstico precoce. E ele é feito de uma maneira muito simples, através do exame periódico da mulher. Isso aí. Né? Isso que mesmo. é o famoso Papa Nicolau. Papa Nicolau. Né? No meu caso, o meu câncer, que foi diagnosticado em 6 de março de 2015, ele não foi causado por HPV. Certo. Né? E assim, HPV é a principal causa. 90% dos cânceres de colo de útero são causados por HPV. Eu tinha feito meu preventivo, Carlos, 10 meses antes. E foi 2015. 2015. A Luísa já tinha nascido já. Luísa tinha 2 anos de vida, né? E a Luísa foi toda a minha força, foi toda a minha coragem. Eu costumo dizer que
eu passei a ver Deus pelos olhos da Luísa na minha luta contra o câncer. E graças a Deus eu tinha a Luísa, né? Aliás, foi com o câncer que eu descobri porque que a Luísa veio da maneira que ela veio, né? Sim. Não planejada, não que ela não seja fruto de uma grande história de amor. Claro. Sim, mas ela não estava nos planos de vir naquele ano, né? Que foi 2013. E eu me perguntava muito, por que nesse momento da minha vida, quando eu estava no auge da minha carreira executiva, a gente sabe exatamente o que custa a maternidade para a mulher em posição executiva, e eu falei, minha vida acabou, né? Eu curti muito pouco a minha gravidez, eu fiz muitas perguntas de por que isso comigo naquele momento. 2 anos depois, quando do diagnóstico do câncer, eu descobri por quê, né? Se eu fosse planejar, eu não teria a Luísa. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu tinha 2 caminhos. Um que me daria a possibilidade parcial da cura. E o outro que me daria a possibilidade muito maior de cura, que é a esterectomia radical, para quem está em casa entender. A mulher tira útero, tira endométrio, tira todas as estruturas que permitem que a mulher seja mãe de uma maneira natural, né? E quando gostei do mãe de maneira natural. Porque assim, há cânceres que te permitem você fazer uma fertilização por uma barriga solidária, né? Ou uma adoção. E lembrando que às vezes a gente vê mães sensacionais e são mães que adotam. Exatamente. Isso é muito legal. E eu costumo dizer que a mãe é aquela quem cria, né? Tem muita gente, tem muita mulher que gera e que não cuida, e que não cria, e que não acolhe, e que não conduz, né? Mãe é aquela que faz tudo isso. Mas você ter a notícia não é fácil. E o teu tipo de câncer, você sabe que você soube no dia certo, na hora exata, no momento exato. Sim. Assim como você falou para mim, a primeira coisa foi fazer um agradecimento a Deus. Sim. E é exatamente isso. Eu costumo dizer, Carlos, hoje depois de 6 anos, eu dou palestras a respeito de toda essa história, né? Começou com um blog, que hoje é um livro, que eu ainda vou lançar, eu tenho certeza absoluta, que fala de toda essa ressignificação a partir da doença. Eu costumo dizer que o câncer foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, mas eu digo isso hoje, porque ninguém... Eu já ouvi você falar essa frase algumas vezes. E assim, quando você diz essa frase sem contar o contexto, ela é muito impactante, né? Porque de bate-pronto, ninguém está preparado para um diagnóstico de câncer, né? E eu não estava, né? Ontem a gente estava tomando um café, desculpa até a maneira de conduzir isso de uma maneira natural, e você recebeu uma mensagem de uma moça dizendo que soube que teve câncer e tal. Então, me fala mais um pouquinho disso. Assim, quando eu descobri o câncer, a sensação que eu tive, eu lembro dessa sensação como se fosse hoje toda vez que eu falo. Eu estava no meu trabalho, eu fechei a porta da minha sala, porque naquela época, apenas o meu chefe sabia dos exames que eu estava fazendo e ele não estava na emissora na época. Eu era gerente de uma outra emissora. E eu liguei para o meu médico, porque meu médico disse, o seu resultado sai sexta-feira, eu te ligo. Quase perto da hora do almoço, ele não me ligava. Aí eu passei a mão no telefone e falei, oi, doutor Arthur, meu resultado saiu? Filha, ele me chama de filha até hoje. Onde é que você está? Eu falei, estou trabalhando. Eu falei, então vem aqui no fim do dia que a gente conversa melhor. Doutor Arthur, meu resultado saiu? Filha, vem aqui. Doutor Arthur, é câncer? O médico não pode mentir, né? Não. E aí ele falou, eu me lembro como se fosse hoje. Eu me encostei na parede e fui descendo na parede. E para mim, naquele momento, o chão se abriu, né? E a primeira coisa que eu pensei, que é a primeira coisa que todo mundo pensa, eu vou morrer. E como é que vai ser a minha filha? E eu chorei copiosamente por 34 minutos trancada na minha sala e fiz o que eu não fazia há 10 anos. Eu me pus de joelhos. E eu fiz um pedido a Deus. Eu lembro que eu disse a Ele, eu sei que talvez eu não mereça, mas mesmo assim eu vou pedir. Me mantenha viva e curada para ver minha filha crescer. O resto, eu passo pelo que eu tiver que passar.
E foi assim. Deus me manteve viva, curada, permitiu que eu pudesse ter com a minha filha a criação de uma relação que, se não fosse o câncer, eu não teria. Hoje mesmo você já falou comigo, hoje que eu falo, dias atrás, que é a sua alma gêmea. Então, assim, a gente sabe que esses presentes vêm de Deus mesmo. Sim. A gente vai continuar esse papo, eu quero saber mais um pouco. Não é fácil você relatar aquilo que você passou. Eu vou chamar os nossos comerciais, a gente já volta já, tá? Olá, estamos de volta aqui com o seu programa Sempre Saúde e começamos agora apresentando um quadro onde você vai poder estar acompanhando ele semanalmente aqui. É um quadro que se chama Que Exame é Esse? E cada semana nós iremos trazer como é feito o exame que você escuta tanto falar ou não. Hoje, aproveitando o meu papo aqui com a Nathalie, a gente vai falar como é feito o exame de citologia oncótica, o famoso Papa Nicolau. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Marcela Montaner, sou biomédica do Laboratório Célula Mater e hoje eu vim trazer para vocês sobre o exame de citologia oncótica. Que exame é esse? Conhecido como Papa Nicolau ou preventivo, mas o seu nome verdadeiro é citologia oncótica. Esse exame é a principal técnica para analisar microscopicamente as células cérvico-vaginais, ou seja, todas as células presentes no interior do colo do útero, detectando assim possíveis lesões tumorais. É muito importante que esse exame seja feito preventivamente, ou seja, periodicamente, anualmente, pois é muito importante que seja feito o diagnóstico do câncer de colo do útero desde o início, para que seu tratamento seja muito mais eficaz e seguro. Como é feita a coleta desse exame? Para a coleta desse exame, o profissional da área da saúde ele vai introduzir na vagina da paciente um instrumento chamado espéculo. Com a colocação do espéculo no interior da vagina da paciente, ele consegue visualizar todo o interior do colo do útero. Através de uma espátula de Aires, ele vai fazer a descamação do interior do colo do útero e vai colocar todo o material retirado sob uma lâmina. Essa lâmina ela vai ser enviada para o médico patologista e o médico patologista vai fazer a análise do material, verificando quais os tipos de células presentes no interior do colo do útero e poder dar um diagnóstico para a paciente. Quem deve fazer a realização desse exame? Esse exame deve ser feito entre pacientes de 29 a 59 anos, principalmente com a vida sexual ativa. Então, esse exame para esses pacientes deve ser feito uma vez por ano, ou seja, anualmente. As outras pacientes pode ser feito a cada 3 anos. Continuando aqui o nosso papo com a minha querida amiga Nathalie. Nathalie, é muita emoção junto, mas a gente parou no fato onde o chão abriu, você ajoelhou, agradeceu a Deus. Como é que você conseguiu aceitar isso? Não foi fácil. A aceitação foi um processo que aconteceu depois da minha cirurgia, Sim. Carlos. Porque quando eu recebi o diagnóstico de câncer, na mesma semana, eu ia dar entrada no meu apartamento. Entendi. E até os meus 34 anos, eu tinha sido uma pessoa voltada para o ter. Sim. Eu tinha juntado durante quase 10 anos o dinheiro para ter o meu apartamento. Sim. Eu tinha o meu carro, eu tinha uma boa posição profissional, eu tinha tudo, mas eu não era nada, E essa virada de chave aconteceu justamente quando, durante o tratamento das sequelas, Sim. Que eu tive dor neuropática, Certo. Eu tive artrite reumatoide, eu tive uma série de sequelas provenientes do tratamento de radioterapia que eu faria novamente se fosse preciso. Claro. São sequelas, Certo. São cicatrizes com as quais eu convivo muito bem. E a minha médica, uma das médicas da minha junta de anjos de jaleco, me encaminhou para terapeuta. Que ajudou bastante. Me ajudou muito. A doutora Silvia, ela foi a minha virada de chave. Primeiro porque ela é uma terapeuta que já viveu o câncer. Então ela sabia todas as minhas angústias e todas as minhas revoltas.
E eu contei para ela exatamente a historinha que eu contei no primeiro bloco, que eu encostei e que eu fiz um pedido a Deus. Certo. E a minha primeira consulta, ela acabou desta maneira, ela me perguntando: qual foi o pedido que você fez a Deus? Aí eu repeti para ela. Aí ela disse para mim: pois ele te atendeu. Você está viva, você está curada. Ainda bem que você tinha o recurso necessário para se tratar no tempo certo. O tempo foi exato. Quanto a isso, se você Nathalie, não tivesse, você não perdeu, porque eu falava que eu tinha perdido tudo para uma doença idiota. Eu falava exatamente isso. Ela disse para mim assim: você ganhou a sua segunda chance. Eu saí dessa consulta, fui sentar num cafezinho que tem aqui perto, vou até fazer a propaganda, vem lá da roça. Maravilhoso. E ali eu comecei a escrever o blog Isso aí. Câncer Sem Censura, que virou o livro Quando o Câncer Trouxe a Vida. Isso aí. E aí, eu comecei todo o meu processo de ressignificação. E passei a entender que a gente só está nesta vida para deixar legado. Quando eu entendi que eu tinha tido uma segunda chance, eu me fiz a seguinte pergunta: se o câncer me levasse, como minha filha ia se lembrar de mim? E eu tenho certeza que ela teria muito pouca lembrança. E ela não teria do que se orgulhar da mãe. Hoje, 6 anos depois, e eu tento... Tá com 8 anos. Hoje, eu tento ser a minha melhor versão todos os dias. Eu tenho certeza que a hora que eu for, porque essa é a ordem natural da vida, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Sim. A minha filha vai ter orgulho da mãe e vai poder acompanhar a colheita de algumas sementes que eu plantei. E uma das sementes que eu plantei é justamente a de me dispor a falar com mulheres que passam pelo mesmo impacto que eu passei. E o incrível é que eu achei que eu fosse falar com essas mulheres só através de palestras, Carlos. Não. À medida em que a minha história foi contada e ela se tornou pública, e eu nunca tive problema de falar disso, as mulheres, quando recebem diagnósticos, buscam exemplos. É isso aí. Né? E aí, muitas me encontraram. A última foi ontem. Né? Ela foi diagnosticada com 35 anos, com um filho de 2 anos. Estava apavorada, fez esterectomia radical. Estava sem comer Estava sem comer, sem dormir. Isso. E já tinha procurado outras 2 mulheres que, infelizmente, apesar de não estarem vivas, foram vitoriosas, porque todo mundo que enfrenta essa doença é um vitorioso. Lógico. Né? É uma doença que deixa marcas, sequelas físicas, emocionais. É uma doença de um tratamento dolorido, porém necessário. Graças a Deus, a medicina está avançada do jeito que está. Importante você falar isso. Ouvir uma pessoa que há 6 anos teve um câncer raro, que não foi causado por HPV, que foi diagnosticado em que se desenvolveu em silenciosos 10 meses, do tamanho de um limão, para fora do colo do útero, e estar viva, e estar bem, e ter passado pelos 5 anos, que são os anos mais complicados, que são os anos de segmento, né? Dá um conforto, dá um alento. Então, assim, eu sempre me disponho. Elas me acham através do meu Instagram, que é fechado, mas eu sempre procuro saber quem é a pessoa que quer me seguir. Se eu vejo que é uma pessoa bacana, eu autorizo. E a partir do Instagram, eu deixo com que elas criem comigo, talvez, a relação de conforto que ninguém mais dê. Porque só sabe o que é o câncer e que o câncer causa quem tem câncer ou quem teve câncer. E para você conciliar a tua profissão, onde você tem que aparecer estar bem, segurar uma onda, não é fácil. Então, quer dizer, quem olha, quem vê você altiva, falando alto, aquele jeito que a gente que nasceu conhece na cachoeira, você, né? Isso, nasceu na cachoeira, mas assim, um jeito que a gente conhece você bem, não é fácil você segurar essa onda toda. Quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Eu falo isso e é verdade, assim. É uma fase que a gente vê, eu atendo várias pessoas que vão lá fazer exame e tal, e a gente vê que o resultado não é bom. Eu quero ver esse livro aí sendo impresso, porque vai ser
presente para várias pessoas que estão passando pelaquilo que você já passou. A gente já falou também que você teve uma lição aí. Então, resumindo assim, qual é a lição que ficou para Nathalie? Presente eu sei que ficou, chama-se Luísa. Lembrando também que o Peterson esteve do seu lado, segurou uma onda. Peterson é o esposo da Nathalie, que também não foi fácil. Então, você teve um cara, graças a Deus, do lado que ajudou você, que não é fácil. Não é fácil. E o grande resultado disso é um presente para a vida, é o seu amor eterno, é o meu amor chamado eterno. Luísa. Eu costumo dizer que a Luísa é a minha obra-prima, é a minha melhor versão e é por onde vejo Deus todos os dias, pelos olhos dela. Legal, muito legal. Para mim, a lição que o câncer deixa, Carlos, é primeiro, estejam sempre atentos aos sinais. Né? Ao menor sinal de que algo está errado, procure o médico, não tenha medo. E, tendo o diagnóstico, faça o que a tua junta médica pedir para você fazer. Isso é o ensinamento que a doença clínica me deu. Né? Ninguém é igual a ninguém. Não busque no Google, né? No Dr. Google, explicações para o teu diagnóstico. Você é um ser humano único, é um indivíduo único. Confie no seu médico, na sua junta médica, nos seus anjos de jaleco e faça exames periodicamente. Né? A prevenção ainda é a principal arma no combate ao câncer. E no combate a outras doenças que são tão sérias e graves quanto o câncer. Pessoalmente e espiritualmente, de maneira evolutiva, o que o câncer mais me ensinou é que o que mais vale na vida custa muito pouco ou quase nada, caixão não tem gaveta, as pessoas que te amam são as mesmas que vão estar do teu lado quando você tiver apenas e unicamente a companhia para oferecer, nada mais, e que a gratidão, Carlos, a gratidão muda o rumo da vida. Eu hoje sou grata e tenho muitos desafios, tenho muitas dificuldades diárias, mas quando eu perco o prumo, eu me lembro do que eu venci. E quando eu me lembro do que eu venci, eu simplesmente consigo agradecer as dificuldades. Porque hoje entendo que as dificuldades, elas são oportunidades para que a gente se torne melhor. Não tem jeito. Eu sou suspeito de falar isso, mas é isso mesmo. Quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Eu não sei como você era antes do câncer. Hoje você é uma pessoa fantástica. Você está do meu lado, a gente é amigo mesmo. A gente fala quase todos os dias. Então, assim, Nathalie, obrigado por você estar aqui hoje comigo. Não é fácil. Desafios fazem bem a vida. Graças a Deus eu tive hoje aqui no meu programa número 1, a minha querida Nathalie. Gostaria de encerrar aqui o nosso papo, querendo vontade de ter mais, e com certeza vai ter, agradecendo à Universidade Santa Cecília, agradecendo ao meu parceiro Bioclin, ao meu apoiador, Laboratório Exame Brasil, e a semana que vem estaremos de volta, toda a sexta-feira e aos sábados, com o programa Sempre Saúde. Um abraço a todos e sempre saúde para você.